Estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo e a minha convidada de hoje, ela é empreendedora e CEO da FR Mídia Digital. Estou aqui com Francine Lima. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Vanessa, nesse programa lindo, né? Incomparavelmente lindo, o nome já diz tudo. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com você. Que legal. Seja com vocês, né? Aí de casa, você que está assistindo. Muito obrigada. Vai ser bênção isso aqui. Muito obrigada a você por estar aqui, por ter aceitado o convite. Fique à vontade, né? Aqui o estúdio é seu. E eu queria começar já falando um pouquinho ali sobre Jesus, sobre a sua trajetória, que começou muito cedo. Eu queria que você compartilhasse com a gente como que foi esse processo. Eu vim de uma família de... Meus pais eram muito católicos, né, meus avós. E minha mãe, né, frequentava a missa, então eu lembro assim, desde os 8 anos de idade, eu não gostava muito, né, não me identificava muito ali com a missa e tudo, mas ia com a minha mãe, né, com meu pai também e tudo mais. Aos 11 anos, eu fui numa igreja evangélica e me identifiquei, eu gostei de estar lá, né, daquela energia, de tudo que eu vivenciei ali. E ali eu decidi não ir mais na igreja católica. Minha mãe também acabou que indo comigo na igreja evangélica, né? Foi com ela depois que eu continuei a minha caminhada. E ali, com muito cedo, por volta de uns 11 anos de idade, 12 anos de idade, eu quis me batizar, né, nas águas. Os meus pais não se opuseram, né, ao batismo. Então, foi assim super tranquilo. E eu sempre tive o desejo, o propósito de ajudar pessoas, né? Então, havia ali um trabalho nas periferias, um trabalho social, inclusive. E com 12 anos eu já fazia esse trabalho, né, junto de ONGs, né, e também com o pessoal que era assistente social da igreja. Então eu vivia assim uma trajetória de uma assistência social ali nos bairros, né, periféricos, né, na onde perto ali na cidade, na verdade, que eu me resido, que é Campinas, e outras cidades também. Então foi algo assim muito tranquilo, que eu tive uma desenvoltura como se fosse algo assim muito comum de eu fazer. Eu era muito nova, né? 12 anos só, uma menina. Sim, isso que eu ia falar, porque geralmente até as pessoas mais velhas, até que estão na igreja, têm uma resistência, assim, de falar, poxa, eu não vou me batizar, às vezes não quer ir no culto, e você não, você nem tinha tanto entendimento, assim, do que era ali, né, o mundo espiritual, que Deus também já estava te usando, e mesmo assim você foi decidida, não quero batizar com 12 anos, vamos lá. Eu vejo que foi me apresentado um Cristo, Jesus, de uma forma como ele é, não de uma forma religiosa. Então, esse foi o diferencial de toda essa trajetória. Então, logo eu comecei a frequentar assim, a igreja, mas tinha um foco ali de ajudar pessoas, de transformar vidas. E esse trabalho era um trabalho que me movia, né? Então, assim, não tinha, como eu sempre falo, assim, comento com as pessoas ao meu redor, as maluquices que tem hoje, né? Era um tempo muito diferente, era um tempo muito, até mesmo não malicioso como é hoje, né? E, claro, a religiosidade sempre existiu, né? Cristo, ele veio para nos trazer uma liberdade, uma novidade de vida, né? E as pessoas, às vezes, mesmo conhecendo a Jesus, elas têm uma ideia que viver com Cristo é viver aprisionado. É viver uma vida que você não pode ter liberdade de conquistar, de viver propósito, de viver sonhos, né? Até mesmo de ter o seu próprio negócio, de ter uma empresa e tantas outras coisas. Mas não, é muito simples. Jesus, ele é simples, né? A palavra de Deus é simples. Então, ele nos traz essa novidade de vida de uma forma muito leve. Eu acredito que eu consegui absorver esse lado, né? Não um lado obscuro,
pesado que muitas pessoas apresentam a palavra de Deus. Então, foi algo assim que realmente veio ao meu encontro e eu falei, é isso que eu quero para mim. Eu quero viver em novidade de vida. Eu era uma menina, claro, como toda menina, todo jovem, adolescente ali, cheio de sonhos, né? Cheio de projetos futuros. E eu segui muito bem esse caminho. Então, eu vejo assim que eu fui surpreendida, né, nesse caminho. Até o que eu nem imaginava, mesmo em meio a tantas adversidades que nós todos vivemos, eu consigo hoje dizer que eu sou uma mulher realizada, né? Hoje, ainda nova, não sou tão, né, velha, 35 anos, 34 anos, olha, aumentando a idade. 34 anos, acabei de completar 34. Então, assim, me sinto muito realizada com essa escolha, né? E nunca me arrependi de tal escolha que foi feita. Muito bacana você trazer algo aqui, porque tem pessoas que começam a servir a Jesus por conta de medo, por conta de achar, não, se eu fizer coisa errada também, Jesus pode me punir, ou não vou para o céu, ou alguma coisa assim nesse sentido, sabe? Pela pressão, às vezes até da própria igreja, ou dos pais que estão inseridos na igreja, e a criança ali meio que vai obrigada. E no seu caso, não, você que tomou a decisão, você que buscou isso, e é por isso que você conheceu um Jesus que realmente liberta, que você pode hoje falar que eu sou livre porque realmente eu sirvo um Deus que ele pode todas as coisas, mas não me aprisiona. E isso é muito bacana. E ele não condena ninguém. Então, assim, errar, todos nós vamos errar enquanto estivermos vivos. Mas Deus, ele tem um olhar de pai para nós. E nós, muitas das vezes, temos um olhar de julgamento para nós mesmos. Em muitas situações das nossas vidas, nós olhamos para nós e nós mesmos se julgamos, né, em qualquer ali situação, até mesmo de adversidade, algo dando errado, por exemplo, algo que cometemos ali de escolhas erradas. Mas não, Deus, ele é um Deus Pai. E ele tem, eu acredito assim, Deus, ele tem um enorme amor para nos envolver e lançar fora todo medo, toda ansiedade, nos trazer a segurança que nós precisamos. Às vezes, um jovem como eu, era uma menina, era uma adolescente, eu não tinha essa segurança dentro da minha casa. Eu não fui criada, né? Depois dos meus 6 anos, houve uma ruptura ali familiar, né, da parte dos meus pais. Já eles não se separaram, não ainda, mas assim não era um lar cristão, não era um lar assim que emanava muito amor, né, que eu me lembro depois dos 7 anos. Então, assim, na adolescência, eu vim de uma família em que minha mãe, ela abnegou também do trabalho dela e teve vários filhos, né? Minha mãe teve 8 filhos, um próximo do outro, né? Então, assim, praticamente a minha adolescência ali foi tomada por também ajudar a minha mãe a criar os meus irmãos, né? Então, assim, a minha cabeça era totalmente outra, né? Enquanto hoje as meninas com 12, 15 anos pensam em namorar, ir para balada, né? A minha mentalidade era totalmente diferente, né? E isso é individual. Então, assim, independente do lar que nós venhamos vir, né? Deus, ele tem novidade de vida e liberdade para todo mundo. E ele tem amor, né, para nos envolver. Então, resgatar ou você clarificar a identidade que Deus trouxe para nós é possível em qualquer idade, né? Então, às vezes, um jovem hoje de 16, 18 anos, às vezes está perdido na própria identidade, não sabe para onde vai, não sabe o que estuda. Muitos adultos, inclusive, falam, mas o que eu faço agora? Eu não sei para que eu vim para esse mundo, eu não sei para que direção eu devo ir. Então, assim, são pessoas que estão
perdidas no próprio propósito delas, independente da escolha, né, religiosa. Eu estou falando aqui de propósito. Deus nos criou e colocou, acredito eu, que em cada um de nós um propósito a ser clarificado. As nossas escolhas vão clarificar sim ou não esse propósito. E muitas das vezes no meio do caminho, o que nós fazemos? Nós fazemos más escolhas e nos condenamos a nós mesmos, que é o que eu estou falando, nós julgamos a nós mesmos. Só que Deus simplesmente, Ele quer que a gente viva uma vida plena, uma vida de liberdade, uma vida de paz. Perfeita nunca vai ser, porque enquanto nós estivermos aqui, vamos ter adversidades, mas é entender como Deus olha para mim, como eu estou me olhando e como que é o olhar de Deus sobre mim. É você crer que Ele criou todas as coisas e te criou com um propósito. Então, depende muito também do seu posicionamento sobre a sua vida, sobre o que você quer, né? Que lindo, gente. Eu já estou impactada aqui, porque você teve que amadurecer muito cedo, né? Você teve que criar responsabilidade muito cedo. E por mais que talvez o lar fosse desestruturado, você conheceu a Jesus que cuidou de você como um pai mesmo. Então ali você encontrou seu porto seguro. Então isso te fortaleceu também, porque se você não tivesse conhecido Jesus, se você ainda, né, tivesse vivendo num lar desestruturado, talvez você não seria a Francine de hoje. E assim, uma coisa que eu posso pontuar aqui, todo filho, ele quer aconchego de pai e mãe. Falar que não quer, não está sendo ali verdadeiro. Todos nós, filhos, queremos esse aconchego. E conforme minha mãe foi tendo muitos filhos, é claro que muda, né? Tudo, né? Não que minha mãe era uma carrasca, não, uma mulher que acabou ficando dona de casa, cuidando dos filhos, da família. E eu via tudo aquilo, eu senti que eu tinha uma missão de ajudá-la. Então, talvez algo até inconsciente ali, sem saber exatamente tudo o que estava acontecendo, era muito nova. Para você ter uma ideia, com 15 anos, os meus pais, quando eu fiz 15 anos, os meus pais se separaram. Então, houve essa ruptura, né, no casamento dos meus pais. E eu vi ali minha mãe sozinha. Então, de uma vida financeiramente muito boa, nós ficamos com uma vida financeira muito ruim. E eu me lembro que eu já comecei a trabalhar com 14 anos ali. Eu comecei a fazer um serviço de babá aqui, outro ali. Com 15 anos eu já estava registrada, passando ali pela experiência, porque, tipo, daqui 90 dias eu completaria 16 anos, eu já estava com o meu primeiro registro, né, numa empresa de CLT. Depois eu não me identifiquei com aquele primeiro emprego. Eu fazia cursos, gostava muito de estudar até esse tempo, né, mesmo assim, muito nova e com tantas responsabilidades ali. E eu já estava, com 16 anos, já estava no meu segundo emprego, com carteira assinada, trabalhando. Tinha muitos sonhos, né, projetos, como eu estou dizendo aqui. E ali eu continuei minha jornada. E eu comecei a identificar também como era esse mercado de CLT. Eu falava assim, nossa, eu comecei a me autoconhecer e desejar mais. Então, nós temos que ter muita atenção também naquilo que nós colocamos no nosso coração, naquilo que nós colocamos no nosso propósito. E com 25 anos de idade, em torno de 24, 25 anos de idade, eu comecei a empreender, né? Então, conheci uma pessoa, trabalhava no mercado, no mundo da moda, e eu comecei a trabalhar com sapatos importados de diversas multimarcas, né, de grifes. Me identifiquei muito e eu, perto até mesmo da minha cidade, tem o Outlet Premium, e eu fiquei curiosa com aquilo. Eu falei, pronto, eu vou criar um outlet na minha cidade, porque não tinha brechós, mas não tinha outlet. E eu criei o Outlet da France, né? E aí começou a ficar conhecido. Então, aí eu comecei a minha trajetória no empreendedorismo, né? Então, assim,
tudo parece que, assim, nossa, que história com tantos detalhes, mas assim, também parece que tudo muito rápido ao mesmo tempo. Que bacana, porque você começou ali ajudando as pessoas ali na comunidade, então você já tinha esse senso, né, de querer fazer algo por você e também para os outros. Aí depois, quando você foi crescendo mais, ficando mais velha, você falou, pô, agora eu preciso criar algo para mim, e você foi desenvolvendo esse trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como você começou mesmo assim, de fato, falou, pô, agora eu sou uma empresária. Como que foi esse start? Então, primeiro, não fazia muita ideia do que era o mercado empreendedor, né? Que é um mercado também muito desafiador. Essa é a verdade, né, da vida de um empreendedor. Mas ali, primeiro, antes de eu ir e ficar somente ali no empreendedorismo, eu fiquei ali oscilando entre o CLT e empreender, né? E ali, quando eu vi que não fazia mais sentido nenhum eu estar na empresa, eu me desliguei, né, de uma das empresas que eu estava, e eu montei esse outlet através de uma amiga minha. Ela falou assim, olha, eu tenho um espaço, eu não estou utilizando esse espaço, eu quero te conceder esse espaço para você fazer o seu negócio. E ali eu não tinha muito assim noção do que ia acontecer, né? E ali eu comecei a me conectar com pessoas que já tinham lojas, amigas em comuns, e fui estudar o que era esse mercado. Então eu fiquei em torno ali de uns 9 meses com esse outlet. Eu vendia roupas femininas, sapatos, né? Eu ainda tinha essa fornecedora. Então, de muitas marcas mesmo, de grifes como na época Fernando Pires e tantas outras, né? E eu me apaixonei por aquele trabalho e me conectei com muitas mulheres. Vinha mulheres assim do Rio de Janeiro, mulheres de outras cidades, comprar nesse outlet. Ele não era nada glamuroso, mas assim, eu montava sempre uma mesa de café para receber todo mundo, com muitas flores, e sempre assim muito capricho, né? Com muito amor ali receber as minhas clientes. E passou um tempo, esses 9 meses, o pessoal começou a falar, Fran, você precisa abrir uma loja, a gente precisa de uma loja muito maior, porque aqui não está dando, o espaço está pequeno, né? E era um espaço assim como até parecido com o estúdio aqui, e não, mas não está dando, tá muito pequeno. Tá bom, eu falei, bom. E ali, desde nova, eu tinha algo, né? Eu sempre conversei com Deus tudo aquilo que eu queria, tudo aquilo que era sonho. E eu falei assim, olha, Deus, todo mundo está me pedindo uma loja, mas eu não faço ideia como que eu vou ter essa loja, porque o público que eu atendia já era um público A, né? Um público mais seleto. E eu falava, não é qualquer lugar que eu vou poder montar uma loja. E ali eu comecei a falar com Deus, comecei também a me conectar com várias pessoas, né? E aconteceu de até mesmo eu ir num evento, porque também eu tenho todo um know-how de evento, cerimonial, né? Trabalhei também um tempo com isso. E eu fui fazer uma assessoria de evento, fui num salão me maquiar, num spa, e uma amiga minha fazia a maquiagem lá, tudo. E ela falou, preciso te apresentar para uma pessoa. Ela tem uma loja, ela está se desfazendo da loja. E aí o espaço era muito grande, era todo rosa, bebê, assim, coisa mais linda. Tinha até um lago assim nesse local. E no Jardim Chapadão, em Campinas, então um lugar muito bem posicionado lá. E eu falei, nossa, que interessante, porque eu estou, né? Eu pensei, né? Não falei nada, mas falei que interessante. Mas na minha mente falei, interessante, eu estou orando sobre isso, eu estou falando com Deus sobre isso, vamos ver o que vai dar. Fui apresentada a essas duas empresárias e, na verdade, elas vieram fazer uma proposta para mim. Olha só, nós temos a loja, a boutique, mas nós não temos hoje condições nenhuma de tempo para cuidar da boutique e nós queremos que você venha trabalhar com a gente. E era um trabalho ali para mim ser vendedora da loja, né? Ela não imaginava que eu já tinha criado a minha marca
e que eu queria ali abrir a minha própria loja, né? E eu falei para ela, olha, eu tenho uma contraproposta para você. Isso no primeiro contato ali. E elas ficaram muito espantadas. Como assim eu tenho uma contraproposta para mim, para nós? Eu falei, olha, eu tenho uma marca, tá? Com o meu nome, inclusive, e eu tenho o desejo de abrir uma loja, eu tenho muitos clientes, os clientes estão me pedindo e tal, e ali conversei. Elas falaram assim, olha, a gente vai pensar. Vamos pensar. Eu fui conhecer a loja, inclusive, muito grande, né? Um espaço lindo, lindo. Era assim muito maior do que eu imaginei, né, naquele momento. E ali eu fui para casa e eu pensei, de verdade, eu pensei assim, no investimento financeiro que eu teria que ter para mim ter tudo aquilo num espaço-salão, com estacionamento, eu tinha salas VIPs para mim poder atender as minhas clientes, então tinha toda uma estrutura mesmo o lugar, né? E atendia muitas noivas também. Legal, fui para casa e, claro, apresentando para Deus o desejo do meu coração. Falei, olha, Deus, o que eu tenho hoje é tal valor, né? Eu tenho tal valor para poder pagar esse aluguel. Eu já fui direto ao ponto, porque eu falei, vai ter um investimento. E ali eu fiquei com aquele valor fixado na minha mente, não verbalizei, eu falei em pensamento, não comentei com ninguém. Chegou o grande dia, fui até lá depois de 5 dias, não deu nem uma semana. E elas falaram assim, tal valor fica bom para você? E era exatamente o valor que eu pensei. E elas falaram assim, a gente aceita a sua proposta, primeiro de tudo, a gente aceita a sua proposta, e tal valor fica bom para você? Aí eu falei, esse valor, tipo assim, eu me esqueci completamente que eu tinha pensado naquele valor, era um valor assim de custo baixo, né, para a estrutura que eu teria a minha loja. E aí eu lembrei do que eu tinha falado em pensamento com Deus e falei, cara, não estou acreditando, pensando comigo. E elas falaram assim, o que foi? Não tá bom para você? Você está achando que tá alto? A gente pode negociar. Eu falei, não, tá ótimo. Tá muito bom. E a internet, a parte, a água e tudo, fui negociando o que tinha de estrutura. Não, é tudo incluso. Você pode vir, eu aceito a sua proposta, porque ela trabalhava com muitas grifes. Então eu trouxe, né, as minhas roupas, a minha marca, tudo. E ainda assim, eu vendi todo o estoque que ela tinha. Então, assim, foi uma trajetória muito enriquecedora de experiência, de conhecimento na área do empreendedorismo ali. E era muito lindo mesmo, tudo aquilo acontecendo. E passou-se 2 anos, né? Eu já tinha um casamento de 10 anos e eu fiquei grávida. Eu não sabia, eu estava grávida de quase 3 meses e tocando a loja e tudo mais. E ali eu parei para pensar. Então, assim, depois de quase 2 anos de loja, eu engravido, depois de muito tempo de casada, e penso, tá, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou largar meu filho numa creche, enfim, não cuidar dele depois de tanto tempo esperando uma gestação, né? Não que eu estivesse tentando, mas assim, muito tempo num relacionamento, né? E todo mundo esperando aquele filho, esperavam mais que eu, na verdade. Sempre assim, né? Uma cobrança quando você casa, e o bebê, e eu vivia, né, muito essa cobrança. E, de repente, eu descobri que eu estava grávida de 2 meses, não tive enjoo, nada, então foi bem difícil descobrir a gravidez, assim, não foi algo tão comum. E ali foi uma coisa assim que eu fiquei muito feliz, ao mesmo tempo eu não sabia o que fazer, porque eu não tinha ninguém ali de confiança. Até fiz alguns testes, tudo, para poder delegar a loja, mas eu não tinha... na verdade, comecei a ter problemas em relação a isso, as pessoas quebrando aquela confiança, e eu já vi, nossa, então não vai ter como. E ali eu abri mão, houve uma situação, na verdade, né, e abri mão da loja,
E falei, bom, eu vou cuidar do meu filho e daqui uns 6 meses, 8 meses eu volto. Então, eu tinha todo um planejamento de voltar, né, para o mercado da moda. E eu me formei em consultoria de moda. Então, as mulheres que iam na minha loja, elas tinham um diferencial, que era ter uma consultora ali que entendia, né, do que elas precisavam naquele momento. E eu vivi essa experiência maravilhosa, porém, foi uma decisão muito difícil. Muito difícil. Não vou falar que é só que você que está aí na sua casa sabe o quanto é difícil abrir mão de uma carreira para vivenciar a maternidade. E foi isso exatamente que aconteceu comigo. E eu vivi essa maternidade por 1 ano e 8 meses, amamentei meu filho, que é o Isaac, hoje ele tem 5 anos. E aí, logo quando eu engravidei, antes ali, logo depois que o Isaac nasceu, veio a pandemia. E veio de uma forma avassaladora, né, no mundo todo. Foi um grande colapso mundial, né? E aí, antes até mesmo, eu realizei um evento para 1.500 mulheres, né? Inclusive com a pastora Thalita Pereira, com a Sara Bia, né? Com um evento grande. E ali eu falei, bom, eu tô com o bebê, né? Eu já tinha 1 ano aproximadamente. Falei, agora eu vou embarcar aqui nesse mundo de eventos, estava acontecendo. Só que assim, o evento foi dia 3 de março, dia 7 ou dia 10 de março veio a pandemia, uma coisa assim. E alastrou no mundo. Eu fiquei em choque. Eu falei, e agora? O que eu faço? Eu já tinha um know-how do mercado digital, até mesmo por ter loja, né? Eu fazia toda a parte de assessoria e digital também da minha loja e prestava até consultorias para outras empresas, mas não era algo solo ali, só com o digital. E aí eu comecei a observar esse mercado, né? Observar o que estava acontecendo, todo mundo fechando as portas, o comércio em colapso, e eu ali busquei um direcionamento de Deus mesmo para aquele momento. O que eu faço agora? Né? E foi quando algo falou no meu coração. Investe no que você já sabe, que é o digital, só que agora você vai aprender muito mais. E você, enquanto o pessoal está desesperado, fechando as portas, você vai trazer uma solução para esses empreendedores e empresários, porque era um cenário desesperador, né? E ali eu comecei, foram 2 meses muito intensos, eu participei de uma mentoria através de amigos, né, no network, e eu até levei pessoas junto comigo para essa mentoria, que falava sobre como empreender em momentos de crise. E ali eu tive todo uma ardência mesmo, algo muito forte, falando, é exatamente isso que você vai fazer. Então, nesses 2 meses, foram pouco tempo, na verdade, que eu comecei a me aprofundar e fazer um mapeamento do que eu iria fazer dali para frente. Foi quando eu falei, é o digital que eu vou fazer. E ali eu criei, né, até por uma brincadeira, foi que o pessoal falava assim, mas que nome que você vai colocar agora na sua empresa, né, nesse negócio? Eu falava, eu vou colocar o nome de FR, por enquanto vou chamar de FR Mídia Digital, né, porque tem a ver com o meu nome, tem a ver com a minha identidade, muitas pessoas já me conhecem, então vai ficar mais acessível ali o nome. E ali ele se tornou permanente, até hoje, né? Hoje sou a CEO da FR Mídia Digital, que é uma empresa que vive o propósito de muitos empresários e empreendedores, trazendo um comprometimento, trazendo a verdade, na verdade, sobre todo o trabalho. Porque hoje qualquer pessoa faz um cursinho ali e eu já sou especialista no mercado digital. E não é bem assim, né? Eu falei aqui agora que eu estudei ali, 2 meses, mas não é estudar o digital. Eu fui, na verdade, fazer um planejamento do que eu iria fazer naquele momento. Afinal, meu filho não tinha nem 2 anos, pandemia rolando, né? E pessoas perdendo ali seus familiares,
portas de empresas se fechando. Então, era um cenário de horror, de guerra mesmo, né? Político, então, nem se fala. A política entrou em colapso também, tudo. E eu falei assim, como é que eu posso fazer diferença nesse momento tão caótico na vida de tantas pessoas? E ali dentro da mentoria mesmo, eu fiz um teste comigo mesmo. Falei, será que é isso mesmo que eu devo fazer? E ali eu falei, olha, gente, quando foi o final da mentoria, essa mentoria de 2 meses, eu já estava com aquilo muito forte dentro de mim, eu lancei, então, o trabalho da FR. Eu falei, a partir de hoje, eu estou abrindo uma empresa, o nome da minha empresa é FR Mídia Digital, eu estou aqui para trazer soluções, tanto em assessorias e digitais, para todos os empreendedores e empresários, e tinha muitos empresários e empreendedores nessa mentoria também. Era uma mentoria que falava muito sobre experiências no ramo de empreendedorismo, no mercado de trabalho e tudo mais. E ali eu consegui, naquele momento, final de mentoria, assinar 2 clientes, 2 empresas, né? Se interessaram e falaram assim, a gente quer conhecer, então, o que você tem de soluções para nos trazer nesse momento tão caótico. E, inclusive, foi um grande desafio, porque uma das empresas era no ramo de eventos. Então, era uma empresa de balões, né? Então, era algo muito assim novo mesmo para mim. Eu não já não aconteceu assim, eu vou pegar um cliente no mercado da moda. Não. É um cliente que, naquele momento, não podia fazer eventos, né? Então, ali eu criei toda uma estratégia de como aquela empreendedora, aquela empresária, poderia trabalhar com os balões dentro de uma pandemia. E ali nós criamos o aniversário, né, em casa, que agora está me fugindo o nome, mas era um aniversário em que as pessoas que fizessem aniversário, ela poderia oferecer ali um balão personalizado, né, e em parceria com uma empresa, uma doceria, com um bolo. Então, vender aquele kit ali, festa, né, para naquele momento em que as pessoas não podiam sair para comemorar o nascimento de um filho, nenhum evento, né, nada, as pessoas não saíam de casa. Então, assim, foi um grande desafio. Criamos essa estratégia juntos, né? Eu já tinha uma equipe também junto comigo nessa época, porque uma coisa eu posso afirmar aqui, ninguém faz nada sozinho, né? Então, nós aprendemos um com o outro e vamos construindo ali toda essa equipe. Hoje, a FR Mídia Digital tem uma equipe muito bem alocada, tenho muitos parceiros, posso dizer assim, em todo lugar do Brasil, né? Hoje tenho parceiros no Sul, aqui em São Paulo, Campinas, que é a minha terra, né, como se diz. Então, assim, hoje é isso, trazer realmente a essência e o propósito, não só do empreendedorismo, mas como um empresário ele pode conquistar a sua exponencialidade naquilo que ele já tem, e como construir também um brand forte, ou até um rebrand para uma empresa que já tem um brand, mas precisa de um renovo. Então, o rebrand ele traz isso. E hoje eu sou especialista, né, estrategista digital, e também especialista na área de brand. Então, como construir um brand forte? Como você se diferenciar dentro do mesmo? Hoje as pessoas têm até mesmo um pensamento que inovar, às vezes, é trazer sempre algo novo. E a inovação, ela não necessariamente é algo novo, mas é você se diferenciar dentro do mesmo, né? E hoje a gente vive um mercado, a palavra competitivo já ficou clichê. Hoje nós vivenciamos algo que todo mundo é especialista, né, dentro do digital, acabou ficando muito manchado, né, a palavra mídia digital, mas hoje eu tenho aqui uma equipe maravilhosa junto comigo, fazendo a diferença na vida de muitos empresários, de muitos empreendedores, realmente trazendo de dentro para fora esse propósito que várias empresas têm de trazer
a exponencialidade, realmente o propósito da empresa, o propósito daquele produto, como trazer isso de dentro para fora, de uma maneira que todos vão querer conhecer. Né? Então, assim, o que a Vanessa tem, o que ela vende, ou o que ela é, até mesmo. Né? Que programa é esse? Por que esse programa? E, assim, e tudo isso se resume em uma palavra que eu sempre digo, o propósito. Então, o propósito vai mover muitas coisas, né? Na sua trajetória, tanto cristã, quanto na vida empresarial, quanto na vida também, se você é uma empreendedora, um empreendedor. Então, assim, Deus ele tem esse caminho de muita luz, de muita novidade, de muito aprendizado. Então, um coração ensinável, ele se você tem um coração ensinável, você vai ver experiências extraordinárias, né, em toda a vida. Muito bem. Sabe o que eu gostei? Você falou assim várias coisas que eu consegui ver Jesus ali exatamente com a mão dele na sua vida, porque eu gostei muito da sua ousadia. Porque muitas pessoas no seu lugar talvez não daria esse passo de fé que você deu. Claro que você orou, que você deixou na mão de Deus, mas você se posicionou. Então, por isso que hoje você vive isso. E antes mesmo de vir a pandemia, você abriu mão para servir ali como mãe mesmo, né? E até por conta de não achar pessoas de confiança. Então, a gente vê também o agir de Deus, porque Deus queria exatamente colocar você aonde você está. Então, parabéns pela sua ousadia, que você continue ousando assim, porque é muito importante as pessoas entenderem e não terem medo de fazer as coisas, por mais que sejam novas, né? Mas, tô aqui, eu vou fazer acontecer, porque eu sei que eu tenho um Deus que ele vai assinar embaixo. Então, eu vejo muito isso na sua trajetória, em tudo que você compartilhou aqui. Claro que deve ter muito mais coisas, mas só isso que você compartilhou já deu para ver como que Deus também fez esse agir acontecer. Com certeza. Porque Deus também não faz aquilo que você e eu pode fazer. Então, nós precisamos também aprender a separar isso, né? Nós cristãos temos o costume de misturar as coisas. Então, assim, o espiritual com aquilo que é físico. Então, assim, mas o que você está falando, Francine? Eu estou falando de aquilo que você da sua competência fazer. Aquilo que é da sua competência e que Deus vê que você tem habilidade para poder fazer aquilo, porque Ele te entregou dons naturais. Você sabe organizar algo com muita facilidade, pode se tornar uma organizer. Você sabe falar muito bem, pode ensinar pessoas, pode ser uma apresentadora como a Vanessa aqui. Enfim, tem tantas coisas que você pode, né, vivenciar. Agora sim, o que nós fazemos? Nós colocamos tudo na mão de Deus. Nós sentamos e falamos, Senhor, faz a tua vontade. A vontade de Deus é que você cresça. A vontade de Deus é que você tenha frutos na sua vida, profissional, familiar, enfim, em toda a sua vida, né? E aí a gente começa a colocar tudo nas mãos de Deus, né? Aquela famosa música bem antiga. Coloca nas mãos, não é nem segura nas mãos de Deus e vai, coloca nas mãos de Deus e vai. Não, Deus ele colocou algo em nós, que é um propósito, para que nós venhamos vivenciar isso aqui e transbordar na vida de outras pessoas. Então, hoje, o quanto que você tem transbordado na vida de alguém. Então, assim, se eu tenho um negócio... um exemplo, a FR, o quanto que a FR ela traz soluções realmente para empreendedores e empresários no mundo que nós estamos hoje. Então, assim, se eu não tiver essa consciência e se eu não fizer a minha parte, Deus ele vai ficar ali. Ele está te esperando, né? Entre aspas aqui, Deus está te esperando você se mover, porque tem uma palavra que ele falou para Josué. Essa palavra é uma palavra assim que eu até mesmo falo às vezes em algumas reuniões que eu ministro. Deus falou para Josué o quê? Esforça-te
e eu te ajudarei. Ele te falou assim, ó, eu vou te ajudar, Josué, depois você se esforça. Josué estava no meio de uma batalha, estava com muito medo, estava atemorizado, porque naquela época as guerras eram guerras de verdade. E ali ele estava assim, acuado, né, ali, e Deus falou para ele assim, olha só, calma, esforça-te e eu vou te ajudar. E vou dar vitória para você sobre os seus inimigos em meio à guerra. Então, assim, o que é essa palavra? Por que eu estou citando essa palavra aqui? Porque o esforço é nosso. Deus está aqui para abençoar todo mundo, todas as pessoas. Não tem, às vezes a pessoa até vem com a questão da religiosidade, não, Deus vai abençoar só quem é cristão. Não. Não, porque a prosperidade independe de você ser cristão ou não. Por que eu estou falando isso? Porque há uma coisa que é linear, né, que é os princípios. Quando eu cumpro princípios, Deus ele vai cumprir e me ajudar e vai me abençoar para vivenciar os propósitos. Então, assim, eu preciso ter consciência disso. Deus tem uma vida abundante e próspera para mim, para todas as pessoas, desde que eu cumpra os princípios, e esses princípios, ele vai, na verdade, me livrar de muita coisa ruim. Então, por exemplo, tudo que é excesso, né, tem uma frase, até na área da psicologia, né, da psiquiatria, que é todo excesso esconde ali uma falta. E você pode observar que tudo que é excesso tem algo por trás ali daquilo. Então, assim, Deus ele veio para trazer o quê? Por mais que as pessoas falem, não tem equilíbrio, não existe essa palavra. Existe. Deus veio para equalizar as coisas. Então, assim, eu preciso ter consciência daquilo que Deus ele quer trazer para mim, para todas as pessoas. Você não é Deus ele não tem filhos mimados. Eu costumo falar isso também, porque é verdade. Deus ele vai ver através do seu esforço aquilo que você merece receber. E ele vai te entregar no momento certo. Os caminhos vão se abrir. O universo ele vai trazer o universo ali ao seu favor. Então, assim, eu acredito muito nisso. Foi isso que aconteceu comigo, né? Hoje eu tenho a minha empresa. Hoje eu consigo trazer, ter, né, ali a liberdade de tempo, que todo mundo fala. Mas, assim, é muito subjetivo isso também, porque o empreendedor ele trabalha muito. O empreendedor ele tem muitos desafios pela frente para poder estruturar uma empresa, estruturar toda uma equipe, colaboradores. Então, assim, não é um caminho de flores, mas é um caminho que, se você colocou isso como propósito, vale a pena. Vale a pena. Mas lembre-se disso. O esforço é seu. O esforço, correr atrás, é seu. É não ter preguiça. É não ter desculpa. Quem inventa desculpa não colhe resultados. E aí tem a frase clichê, né? Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Porque daqui a pouco... E tem pessoas que perguntam para mim, mas desculpa é uma mentira? Como assim? Eu não estou mentindo. É verdade que o ônibus quebrou. É verdade que eu me atrasei. Tudo bem, mas você poderia ter acordado mais cedo. Você poderia, se você pegar ônibus, pegar do ônibus mais cedo. Então, assim, não é que é uma mentira, mas você coloca ali tudo à frente daquilo que você quer. Então, não vai chegar. Né? A pessoa se auto-sabota, né? Se auto-sabota, coloca Deus, né, em tudo. Porque Deus, porque Deus. Não. E você? Cadê a sua responsabilidade naquilo que Deus te entregou, te confiou? É um trabalho? É um filho? É uma família? O que é? O que é que Deus ele confiou em você? E nós, muitas das vezes, sabotamos, inventamos desculpa para nós mesmos, não colhemos resultados, o tempo passa, você fala, caramba, fiquei para trás. Fulano está indo, fulano, às vezes assim, até, eu estou solteira aqui, mas fulano, todo mundo já casou, né? Que é o que os jovens hoje comentam muito. Então, assim, cuidado com a ansiedade, né? A ansiedade, ela hoje é um mal da humanidade, um sabotador. Então, assim, cuidado com essa busca desacerbada de algo, né? Se tranquilize, vai se autoconhecer, né? Vai batalhar pelos seus sonhos, pelos seus projetos.
Quando menos você espera, no universo coloca ali alguém, Deus coloca ali alguém para você conhecer através de um network, através de alguém, né? Então, é tudo isso, assim. É maravilhoso vivenciar essa jornada dentro de uma palavra que Deus ele colocou sobre todas as pessoas. Ele é o nosso abençoador. Então, depende de nós. Faça a tua parte e eu te ajudarei. Esforça-te e eu te ajudarei. Que legal, porque o sol nasce para todos, né? Só que as pessoas realmente tem umas que se esforçam mais, outras menos, outras não se esforçam. E aí entra também a comparação, porque a pessoa começa a ter esse complexo, né, de inferioridade e também de começar a se comparar, ainda mais com essa era digital de Instagram, não, mas a grama do vizinho, você viu, é mais verde. Você viu o ministério dele como alavancou e o meu não? Olha, o emprego dele, ele viaja todo final de semana. Então, começa também uma comparação. Só que a pessoa, mesmo assim, vendo que a vida dele parou e estacionou, ele também não consegue dar um passo. Ele se entregou e só fica preocupado com a vida do outro também ali. E a comparação, ela é terrível, tá? A comparação é um dos maiores sabotadores que nós temos. A comparação vai trazer, além de uma ansiedade, uma inferioridade desacerbada, a inveja, tá? Porque aí você olha sua amiga no Instagram, seu amigo, sei lá quem, viajando e você em casa. Nossa, ele está viajando, eu estou aqui. Você não tem ideia, às vezes, do que ele está vivenciando, né? Relacionamentos. Então, assim, vamos olhar para nós mesmos e vivenciar nossa jornada, nossa história. Enquanto você está olhando a vida do outro, você está perdendo o melhor da vida, o melhor da festa, como se diz. Porque enquanto você está olhando a vida do outro, o outro está lá vivendo a vida dele. Às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê na internet. Então, mulheres cada vez mais perfeitas, né? O filtro ele se tornou um vício mesmo, é muito difícil. Eu falo até por mim, você tirar uma foto, você aparecer sem filtro, né? Às vezes eu apareço mesmo porque eu falo assim, e daí, né? Vou quebrar esse padrão. Mas, assim, cada vez em busca de algo que nunca se preenche. Então, a comparação, ela traz isso. Ela traz esse exagero, esse excesso. Nunca é preenchido, você nunca está feliz, né? Então, assim, sempre o outro está melhor que você. Então, assim, começa a se perguntar, né? Então, assim, o quanto que você está cuidando de você, o quanto que você está lutando pelos seus propósitos, o quanto que você está vivenciando realmente, se você acredita neste Deus, o quanto que você acredita que você está vivenciando daquilo que Ele te confiou, né? Você tem um propósito. Você já parou para perguntar qual é o seu propósito? O porquê que você está aqui? O porquê que você faz o que faz? O porquê que você vai onde vai? Então, assim, uma coisa que também é muito importante, a nossa ambiência. Né? Então, assim, há uma frase que circula muito na internet, principalmente no Instagram. Você é a média das 5 pessoas que você convive, e ela é uma frase que tem uma relação entre si do que está se dizendo. Então, assim, com quem? Quem é a sua ambiência? Né? Porque se a minha ambiência é um pessoal que só reclama, que não tem projetos, que não tem sonhos, que não tem também, né, um princípio, um propósito ali clarificado, então como que você vai estar no meio de todas essas pessoas, né? Então, é muito importante você estar numa ambiência que tem a ver com aquilo que você tem de projeto e propósito. Né? E ali se você anda com pessoas que só se comparam, é o que vai acontecer com você. Você vai viver se comparando, o tempo vai passar e você vai ficar. Né? Então, hoje, você tem essa experiência, né? Nossa, minha, Vanessa, que vivencia e compartilha também várias coisas da vida dela, da trajetória, de outros entrevistados. O quanto esse programa ele traz para você uma clarificação daquilo que você pode viver. Seja no mundo espiritual, seja no mundo empresarial, seja como empreendedor. Né?
Então, assim, tudo isso está aberto para você. Sim, e tem acesso diretamente ao Pai também, né? O véu se rasgou, então se alguém tem dúvida ainda, se alguém está perdido no propósito, no chamado, aqui ó, abre a Bíblia, fala com Deus, que Deus vai direcionar a sua vida. Não é? Assim como direcionou a vida da Franciele. Eu queria também que você falasse um pouquinho, que você também passou por uns percalços ali, mas você sempre se manteve firme, porque Deus sempre dá vitória para os seus, né? Então também teve um momento de separação, teve abrir mão do seu negócio, né, por um momento, para você estar empreendendo no digital. Primeiro eu vivi essa grande ruptura da minha carreira ali, vamos dizer assim, no início do empreendedorismo, quando e assim, não é que eu me arrependa, tá? Não é essa a palavra, mas assim, era um sonho que eu estava vivendo e ele teve que ser pausado para mim vivenciar algo ali diferente, uma maternidade, viver minha família. Sou muito grata por tudo que eu vivi, sou muito grata por esse momento que eu me dediquei ao meu filho. Foi muito importante isso, né? Mas com 1 ano e 8 meses, que eu logo também, quando estava na pandemia, eu vivenciei um divórcio depois de 14 anos de casada. Então, assim, parece que o mundo desabou na sua cabeça e você fala, caramba, e agora o que eu vou fazer? E agora? O que eu faço? Né? Me senti totalmente desapontada com aquilo que aconteceu, perdida. Quem frequenta, né, até mesmo uma igreja, vivencia algo assim. No caso, como deve ter várias pessoas me assistindo que já deve ter passado por esse processo, tem todo um julgamento. Não é só dentro da igreja, não. É com a família, é com os amigos. Então, eu vivi tudo isso, com família, com amigos. Como assim você se separou depois de 14 anos? Uma vida, tá maluco? O que é isso? Meu Deus, sei o quê? Todo mundo desesperado. E eu ali, tipo, não acreditando no que estava acontecendo. E eu pedi muito a Deus, né? Que, claro que eu me esforcei, fiz todo um acompanhamento com pessoas ali da confiança, até minha e do meu ex-marido, para ter um retorno, para ter uma restauração naquela família, naquele casamento. Afinal, quando você casa, eu tenho certeza que você nunca casa para pensar em se separar no outro dia. E eu vinha de um relacionamento, vamos dizer assim, sólido, um relacionamento em que o meu ex-marido era cristão também. Então, assim, como que você imagina uma separação? Não, nunca imaginei, nunca. Mas nós não sabemos os planos nem os propósitos de Deus, tá? E eu vou te falar algo aqui. Quando algo vem para te tirar fora do propósito que Deus tem para você, Ele cria caminhos de dor também para restaurar o propósito que Ele tem. Então, nós não sabemos. Mas então você quer dizer que Deus fez algo e acabou seu casamento? Não, porque Deus deixou o livre-arbítrio para o ser humano escolher aquilo que ele quer. Só que quando uma pessoa não quer, né? Então, assim, nós temos vários ditados aqui, principalmente no Brasil, é algo muito comum esses ditados. Quando um não quer, dois não brigam, aquela coisa toda. Então, assim, gente, você está casado com alguém. Então, esse assunto nem vai dar para a gente explanar ele aqui, mas, assim, não adianta você querer vivenciar um propósito de um casamento com alguém e o propósito dessa pessoa ser outro. Porque você vai orar por uma coisa que não é o desejo do coração dessa pessoa, é só do seu coração. Então, assim, Deus ele não é invasivo. Ele deixou a escolha. Você quer uma família? Você quer estar casado? A pessoa fala, não. Então, fala, tudo bem, vai viver a sua jornada. Eu tenho algo diferente para a Francine. Né? Então, eu acredito que foi isso. Eu vivenciei esse divórcio de forma amigável. Hoje eu tenho um bom relacionamento com o pai do meu filho. Ele é um pai presente na vida do meu filho, Isaac. E vivenciei todo o luto, porque quando você se separa, você vive... dependendo da situação, você vive ali um luto. Só quem passou por um divórcio sabe o que eu estou dizendo.
Então, é um luto, assim, que é como se você tivesse perdido realmente uma mãe, um pai, algo de muita dor, de muita ruptura. Financeiramente é terrível. Geralmente, para os homens, é terrível financeiramente. No meu caso, foi para mim. Então, assim, eu demorei em torno de uns 2 anos para me reestruturar. E ficou ali eu e o meu filho. No começo tudo é muito difícil, não tem muito diálogo, tudo começa a acontecer, mas depois as coisas vão se clarificando, vão acalmando, né? Então, assim, eu tive muito apoio de algumas pessoas, de longas datas de amizade, ali que me apoiaram. Inclusive, os meus pastores lá de Campinas, todas as pessoas de todas as religiões têm um líder espiritual. Eu tenho, né, um casal, o pastor Tiago, a pastora Maria da Guia, são muito conhecidos da minha cidade, e eles me apoiaram e também apoiaram o meu ex-marido e falaram assim, olha, Deus, ele não vai forçar uma situação. Então, assim, se um não quer estar casado e o outro quer, então não tem acordo, né? Houve ali uma quebra de aliança, se separamos, se divorciamos, e passou-se o tempo. Hoje eu estou noiva, né, do Gabriel, inclusive ele está aqui, né, comigo. Gabriel está na plateia aqui, ó. Está aqui, e eu sou muito grata por aquilo que Deus, ele... Nunca imaginei, na verdade, ter um outro relacionamento. Então, isso foi algo muito difícil para mim, porque eu não me sentia que eu tinha direito de... Assim, internamente, era algo particular. Então, eu não tenho direito, inconscientemente, tá? De viver uma nova história, de ter um novo relacionamento. Eu estava totalmente focada no meu trabalho. Realmente não estava pensando sobre isso. Só que Deus, ele teve um olhar de amor por mim. E ele falou assim, não, eu vou colocar alguém que realmente vive o propósito junto com você, que ama o seu filho tanto quanto você, né? E que vai também ser uma figura de pai para o seu filho. É claro que o meu filho tem um pai dele, mas a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente se relaciona, principalmente quando vem de um outro relacionamento. E o Gabriel é um presente de Deus na minha vida, em que hoje nós vivenciamos juntos ali uma jornada, juntamente com o meu filho, juntamente com as nossas famílias. Então, é isso. Independente de qual seja a sua história, independente de qual seja a sua dor, seus problemas, Deus, ele tem uma novidade de vida, tem muitas bênçãos para poder te entregar. Então, assim, vai muito daquilo que você quer também receber, né? Daquilo que deseja o seu coração, daquilo que você projeta em você mesmo, né? Então, assim, é isso. Eu quis receber tudo aquilo que Deus, ele tem para me proporcionar, e sou uma mulher que tem um coração ensinável, porque quando você tem um coração ensinável, você é uma pessoa que Deus sempre vai colocar ali uma experiência. Às vezes a experiência não é tão favorável, é de dor, mas que vai te trazer sabedoria. E aí você vai poder também transbordar na vida de outras pessoas. Então, hoje eu tenho a minha família, tenho a minha empresa e vivencio esse propósito que eu acredito. Deus de recomeços. Porque ele tem recomeços para nós, né? Para todo mundo. Que lindo, gente. A gente está quase finalizando aqui, mas antes eu queria que você falasse também dos seus projetos futuros, se tem algo para compartilhar com o pessoal, também deixar suas redes sociais e como as pessoas encontram, né, a FR Mídia Digital nas redes sociais. Pode fazer o marketing aí. Então vamos lá. O Instagram da FR Mídia Digital é FR Mídia Digital mesmo. Então você pode acessar o Instagram, você vai acompanhar alguns trabalhos que nós temos, né, com algumas empresas, com várias empresas, na verdade, porque a FR Mídia Digital, ela trabalha com todos os segmentos de empresas. Então, desde criação de brand, mídia digital, no sentido de gerenciamento de redes sociais, criação, logomarcas, sites, Google, toda a parte de Google, de tráfego pago. Então, assim, tudo que envolve o mercado digital, você vai encontrar uma equipe comprometida,
responsável para cuidar do seu negócio de maneira que o seu propósito também vai ser o nosso propósito ali, para que você venha conquistar o exponencial que você precisa, seja no seu negócio, seja você empreendedor, seja você empresário. Então, hoje, a FR Mídia Digital pode trazer isso para você, pode trazer isso, a sua empresa de dentro para fora, como uma inovação, como um brand forte, que hoje as pessoas realmente procuram e é difícil de encontrar. Porque você ter uma equipe hoje, uma pessoa comprometida com os seus resultados, então não é qualquer pessoa, né? Então, hoje, nós temos ali cada um na sua função, desenvolvendo todo um projeto, todo um trabalho para você conquistar esse exponencial que você precisa. Então, FR Mídia Digital, você encontra ali no Instagram, né? E também tem o WhatsApp, tem todo ali o que você precisa. E é isso. Muito bem, muito bem. A gente, assim, já está passando aqui um pouquinho, mas a gente não pode terminar sem dar uma mensagem abençoada para o pessoal de casa que está aqui assistindo a gente. Assim, 1 minutinho, o que Deus colocar no seu coração, uma mensagem para os telespectadores. Momento pregação, Fran, agora, hein? Pregação, nossa. Bom, diante de tudo que nós falamos aqui, nós falamos muito sobre propósitos, nós falamos sobre resiliência, né? Não usei a palavra, mas tudo que foi falado aqui se resume a isso. Então, assim, na sua trajetória das nossas vidas, não só da sua vida, de todas as nossas vidas, nós precisamos ter resiliência e muita força de vontade para poder conquistar aquilo que nós almejamos. Então, hoje, você que está aí na sua casa, você que está desanimado e pensando, nossa, o que eu vou fazer da minha vida? Mas eu já tentei tantas coisas e não consegui. Eu abri um negócio, não deu certo. Eu fui fazer isso, me decepcionei. Eu fui me relacionar e me decepcionei também. Então, olha só. Para, respira, mas de verdade, faça uma análise de si mesmo, vê aonde você precisa parar, vê aonde você precisa recomeçar, porque a vida tem muitos recomeços, sim, eles são necessários, para que nós venhamos ajustar às vezes a rota e vivenciar esse propósito que nós estamos falando aqui, é história muito real. Então, assim, você pode vivenciar também o novo de Deus, você pode vivenciar o propósito de Deus, tudo isso de uma forma abundante, abundante. Amém, amém. Eu recebo essa palavra também em nome de Jesus. Fran, já quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória. As portas aqui estão sempre abertas. Assim que você quiser voltar, seja muito bem-vinda e que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família, esse ministério e todo, né, esse trabalho que você vem desenvolvendo, ajudando e transbordando na vida do próximo, viu? Um beijo no seu coração, muito sucesso. Muito obrigada, foi uma honra participar aqui com você, né? E se você precisa de uma empresa para potencializar os seus resultados, conte conosco, a FR Mídia Digital. Muito bem, muito bem. Você que acompanhou a gente até agora, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações e sigam as páginas aqui, ó, na descrição abaixo, tá bom? Muito obrigada pela companhia, um beijo no coração e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo.